E é nessa alegria, é nesse pique, é nessa descontração também que a gente segue por aqui, agora com entrevista muito especial no programa da tarde. Hoje a gente celebra o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Isso faz parte da minha infância, faz parte inclusive também da minha vida adulta, porque é uma coisa que não tem data de validade. Eu amo demais. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa da tarde o Tairone da Silva. Ele que é quadrinista e já vi que trouxe aí uns spoilers bem legais das suas histórias. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter vindo hoje a brilhantar a nossa sexta. Obrigado, Marisa, pelo convite. Olha, inclusive, a gente já começa falando desse gênero literário que é sensacional. Inclusive, no final do século XIX, ele veio ganhando força e é uma forma muito fácil, muito didática de conhecer histórias e, principalmente, de conseguir implementar a leitura na vida dos nossos filhos. Como é que foi que surgiu esse teu interesse? Você já gostava de ler? Foi incentivo dos pais? Me conta. Na verdade, foi incentivo do meu avô, né? Ele gostava muito de quadrinhos da Turma da Mônica, da Disney, né? Então, ele comprava as histórias, a gente lia juntos, né? Depois trocava, conversava, trocava figurinhas. E eu sempre gostei muito de desenhar, né? Eu queria saber, Tairone, essa é uma curiosidade minha. Inclusive, você aí de casa já está prontíssimo para entrar com a gente junto no WhatsApp. Manda sua pergunta no 869-9411-7777 e participa. Manda sua pergunta, a gente vai tirar todas as dúvidas aqui e responder as suas curiosidades também. Manda mensagem agora, seja no nosso WhatsApp ou também lá no nosso chat do YouTube. Tá rolando live para o mundo inteiro. Tairone, você tá no mundo inteiro agora, viu? E por isso que eu também preciso te perguntar, e essa, como eu falei, é uma dúvida minha pessoal. O que vem primeiro? O desenho ou o texto? Porque quando eu ia fazer, ainda na época da escola, as professoras sempre incentivavam, porque a arte realmente libera a criatividade, destrava a mente, inclusive incentiva ainda mais a concentração. Mas eu sempre ficava em dúvida. Às vezes começava pelo desenho, dava certo, começava pelo texto, fazia aquela balão de fala, mas não dava certo o desenho. Como é que você faz? Olha, se eu te disser que eu tenho clareza, eu vou estar mentindo, né? Na realidade, eu tenho uma ideia antes, né, do que eu quero falar, do que eu quero escrever. E aí, com base nessa ideia, eu faço a ilustração, vou vendo o que é que faz sentido, né? O que é que se encaixa no roteiro e o que é que não encaixa, né? Perfeito. E agora, falando sobre essa questão da atualidade, você tem, inclusive, você é autor do quadrinho chamado Iemanjá e também de um livro que é o Felipe e Seu Mundo Incrível. Hoje a gente, infelizmente, enfrenta jovens, adolescentes que têm uma dificuldade de leitura, uma dificuldade de concentração também, por falta desse incentivo desde muito pequeno, desde criança. Eu queria muito entender para você, como autor, quais são os desafios atuais para você estar realmente nessa profissão, atualmente ainda mais tão jovem? Sim, as crianças hoje em dia elas usam muito as telas, né? E acaba que é um conteúdo rápido, né? Que elas consomem em alta velocidade. Então a maior dificuldade na leitura é que ele não é um conteúdo assim tão rápido, imediato, né? A criança ela não vai se entreter ali imediatamente. Então precisa sempre ter muito estímulo e precisa ser algo que converse com a realidade delas, né? Então por isso que não só os quadrinhos, como o livro infantil que eu também tenho, né? Eu tento trazer sempre experiências que consigam se conectar. Então, histórias que se passam em Teresina, ou que façam sentido com o que elas vivem, né? Que massa! Histórias que se passam em Teresina! Quero saber! É no Iemanjá? Iemanjá se passa em Teresina. Cara, inclusive, deixa eu pegar aqui desses exemplares. Acho que dá para o Alberto focar aqui. Olha que livro lindo. Você que fez essa capa, Tairone? Ah, aqui é o seu T.S. Miranda. Exatamente. Gente, olha que lindo, que lindo. Este quadrinho, este livro, ele conta a história de Iemanjá, seria isso? Isso, mas é um Iemanjá um pouco diferente, né? Mais abrasileirada, mais teresinensizada também, né? Com as referências muito da nossa vivência aqui, né? Amigo, é tu que faz cada um desses desenhos? Cada ilustração. Tairone, pelo amor de Deus. Você demorou quanto tempo para fazer este material? Esse é um pouco mais antigo, foi cerca de 1 ano, né? Então, eu acho que foi de 2022 para 2023, mais ou menos, nessa época que eu lancei, né? Caraca, cerca de 1 ano fazendo detalhe por detalhe. Eu estou encantada de verdade. E é muito expressivo os teus desenhos, muito, muito, muito mesmo. Atualmente, você acredita que os quadrinhos, eles podem facilitar
o aprendizado, por exemplo? Incentivar a leitura desses jovens? Com certeza. Esse livro infantil, né, cortando um pouco a parte dos quadrinhos, Sim, mas no livro infantil eu trago bastante a minha experiência em sala de aula, né, porque eu acompanhava uma criança, na realidade eu escrevi junto com ele, né, e ele que traz a ideia principal do texto, e eu, como acompanhava ele em sala de aula, adaptei tudo que eu vivia ali, né, então as ilustrações são baseadas em coisas que eu via, né, eu lembro que na escola dele tinha um momento que passavam várias borboletas, né? E aí no final dá um spoiler, né? Ah, não, amor, eu queria no mínimo isso, viu? Uma das últimas ilustrações eu coloquei toda essa cena, né? Que são as borboletas atravessando as crianças, né? Gente, que coisa linda. Este livro... Você é professor de quê? Professor de arte? Não sou professor, sou psicólogo. Na época eu era estudante, né, de psicologia, então acompanhava uma criança com diagnóstico em sala de aula, né? Que legal. E dessa vivência, tá aqui as borboletas, que coisa linda. Dessa vivência surgiu a ideia de Felipe e seu mundo incrível. Que lindo livro. Que lindo, que lindo. Todas essas ilustrações também feitas por você, não é isso? Exatamente. Que maravilha, que maravilha. Olha, Tairone, no início do nosso programa, a gente já abriu para a galera mandar perguntas, para a galera enviar perguntas. E uma pergunta me chamou muita atenção. A produção me passou essa pergunta de um telespectador e ele diz o seguinte: como os quadrinhos podem contribuir para que a criança desenvolva habilidades como interpretação de texto, ampliação do vocabulário e compreensão de narrativas? Eu achei interessante porque eu tenho um bebezinho de 6 meses. Tem gente que diz que ler para bebê não adianta de nada, mas eu acho que adianta. Adianta sim, porque nesses primeiros anos, né, pegando um pouco da minha parte psicóloga aqui agora, né, é quando a criança está expandindo o vocabulário dela, né, então assim, numa tela eu consigo muito mais que essa criança, ela aprenda mais palavras, né, aliás, numa tela não, longe das telas, né, com um adulto próximo, ela desenvolve um vocabulário de cerca de 1000 palavras na convivência por dia com um adulto, né, então assim, com a tela não, ela já não tem isso tudo, né. Aí, respondendo a sua pergunta, né, Marisa? Então, o livro, se eu trago para a vivência da criança, né, se eu coloco num contexto uma palavra que ela vai usar de fato, né, então se ele pega uma história, um nome de uma brincadeira, né, é muito mais fácil para a criança absorver aquilo dali. Aaron, você tem quantos anos? Eu fiz 25 agora em janeiro. Muito jovem, gente, muito jovem, da minha idade, eu tenho 26 anos de idade. E eu estou muito, muito encantada com o teu trabalho. Você iniciou neste mundo para se entendeu oficialmente como quadrinista com quantos anos? Desde pequeno. Não vou mentir que eu sempre fazia, né, as histórias em quadrinhos, porque eu não gosto da ideia de um desenho estático. Um desenho, para mim, ele tem que contar uma história. Mesmo que seja um desenho que não vá ter outros quadros, né, mas ele tem que me transmitir alguma coisa, tem que conversar diretamente. Que legal! Esses teus livros e os quadrinhos também, tanto o Iemanjá, que é o quadrinhos, quanto o livro Felipe e seu mundo incrível, eles estão disponíveis para venda? Como é que a gente faz? Entra em contato com você pelo Instagram? Exatamente. Iemanjá é mais pelo Instagram. Agora, o livro do Felipe tem no site do Geleia Total, né, que é a editora, né, eu acredito que é www.geleiatotal, mas, assim, é mais fácil comprar por lá, né, ter esse acesso. Qual o teu Instagram, Felipe? O meu Instagram... Tairone, perdão. O meu Instagram é TS Miranda Arte. TS Miranda Arte, tudo junto. Tudo junto. Tairone, quadrinista, um jovem de 25 anos de idade. E por ser jovem também, assim como eu acho que a gente traz uma representatividade muito grande, Tairone, muito grande mesmo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens, tanto que precisam realmente ter esse interesse pela leitura, mas principalmente para os jovens que têm interesse em se tornar ator, em trabalhar realmente escrevendo livros ou, quem sabe, como quadrinista. Olha, assim, a leitura ela é uma forma de expressão, né? Você se expressa através da leitura e através da escrita também, né? Então, para todo mundo que quer trabalhar com uma forma de expressão, com a arte, né, de qualquer forma, eu acho que você vê outras pessoas se expressando, né, através da leitura, você se conectar com essas histórias é o primeiro passo para você conseguir criar, né? Porque a gente desenvolve o nosso repertório para tudo através do outro. Então, se eu consigo, né, ampliar o meu repertório com os livros, com as histórias em quadrinhos, né, com certeza isso vai contribuir de formas incríveis com tudo aquilo que você for aplicar.
sensacional e genial também. Tairone da Silva, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço pela o tua convite. disponibilidade, por vir mostrar a tua arte e o teu trabalho. Você está de parabéns. Você já tem aí pretensões de lançar outro livro ou quadrinho? Por enquanto, eu estou mais na função de psicólogo, né? Mas é aquela coisa, quem é artista tem sempre aquele incômodo, aquela necessidade de se expressar. Ah, com certeza. Eu sei que você vai lançar muito mais e quando você lançar, vem aqui pra gente no programa da tarde. Eu quero mostrar isso em primeira mão pra todo mundo, tá? Combinado? Tá certo, combinado. Muito obrigada, Tairone. Carlinha, vou guardar um livro pra você levar, viu?